Oi, gente. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou tentar mostrar pra vocês como uma pessoa completamente inapta nos cuidados com o cabelo consegue se virar com dois aparelhos diferentes para fazer cacho. Esse aqui e esse aqui. Cada metade do cabelo eu vou fazer com um aparelho. A metade do lado de cá vou fazer com esse aparelho e a metade esquerda com esse outro aparelho. Vou tentar medir o tempo que eu gasto com cada um dos aparelhos e o grau de dificuldade que cada um deles tem e, é claro, o efeito final dos diferentes cachos feitos por um e por outro aparelho. Vamos ver como é que vai ficar. Dividindo o cabelo. Dividir o cabelo em mechas para facilitar a produção dos cachos. Bom, para começar essa tática de dividir em mechas não deu muito certo para mim, porque eu tô demorando aqui uns 10 minutos certinho. Então é uma porcaria essa minha divisão, porque eu não sei fazer uma divisão muito certa. Talvez pro outro lado eu faça uma nova técnica. Mas então eu vou começar o uso do aparelho de cacho nessas mechas mais ou menos divididas depois de 10 minutos. Com esse aparelho a gente coloca a entrada do aparelho voltada no sentido da nossa orelha, a temperatura que a gente quiser, o lado do cacho também a gente pode determinar aqui pré-programadamente e vamos ver o que vai dar. A trilha sonora caminha e tudo. O cachinho saiu daqui. Tocou o sininho de que ele tá pronto. E esse é o primeiro cachinho. Vamos seguir passo a passo até terminar todo esse lado do cabelo e ver como vão ficar os cachinhos desse lado. Bom, provavelmente se vocês tiverem, certamente vocês terão uma capacidade melhor de dividir em mechas, vão se dar bem melhor do que eu, porque essa parte tá muito complicada para mim, apesar do uso do espelho. Porque é recomendado que se use mechas pequenas para o cabelo não embolar dentro da máquina. Mas como a gente pode ver, os cachos saem sem muita dificuldade. A dificuldade maior, no meu caso, está sendo conseguir divisões mais ou menos igualitárias para cada cachinho não ficar muito diferente do outro no final. Então, mais ou menos tentando pegar meu processo aqui desde o início. Eu não pego todo o cabelo, tenho que colocar mais ou menos metade do cacho dentro do aparelho. Quando ele dá esse sinal, obviamente, porque não deu certo, ainda bem que tá avisando. A gente tenta colocar um pouquinho mais baixo, onde dê pra ver se tá entrando ou não tudo dentro do aparelho. A gente determina mais ou menos o tamanho do cacho e a altura do cacho. Eu tô escolhendo aqui uma altura mais ou menos mediana. Aguardo o tempinho dele dar o bip e o cacho sair pronto. Ou mais ou menos pronto. Como eu disse, pra mim a pior parte está sendo essa divisão do cabelo e tentar manter o que eu já fiz longe do que eu ainda não fiz. Também parcialmente devido à dificuldade em visualizar o local exato onde eu tenho que colocar, eu tô fazendo tudo mais ou menos pro mesmo lado. Então eu acho que de repente se uma outra pessoa fizer pra você vai sair muito mais rápido, muito mais prático. Mas como eu já disse, eu sou completamente sem jeito e tô tentando me virar aqui pela primeira vez com esse tipo de aparelho. Minha impressão até o momento é a seguinte: não é um aparelho difícil de manobrar. E se você é igual a mim, não tem a menor capacidade com o cabelo, é melhor você ir dividindo as mechas aos poucos, ao invés de tentar dividir tudo de uma vez e tentar mais ou menos ver o tamanho de mecha parecido. Aos pouquinhos talvez seja menos dificultoso se você não tem a menor habilidade em dividir o cabelo do que eu. Mas uma vez que as mechas estão divididas, está sendo bem prático
aparelho avisa o tempo que está pronto. E desse lado, mais ou menos, temos o resultado final desse lado. É um aparelho fácil de manobrar. Com a prática, acredito que vai ser bem rápido de conseguir fazer cachos melhores. Mas essa é a primeira impressão e desse lado. Vamos ver como se sai o outro aparelho. Aí o tempo de finalização, nada bom, contando com o tempo que eu levei para dividir. E o tempo que eu levei para fazer os cachos, mais ou menos, foi de 20 minutos. Do lado esquerdo eu vou fazer um pouco diferente, como eu já disse, não vou tentar dividir em mecha, que foi um total fracasso pro meu caso. Eu vou dividir aos pouquinhos, vou pegar mechas mais ou menos de cada, do tamanho mais ou menos aqui, de 1, 2 dedos, e fazer os cachos individualmente, ao invés de já tentar pré-determinar o número de cachos do final. Esse segundo aparelho é a gente que determina a direção do cacho manualmente e a gente também que determina o tempo que vai ficar no aparelho. Então, vou começar aqui fazendo mais ou menos a mesma altura que eu usei no aparelho anterior. Tá, pegar até o finalzinho, mais ou menos uma altura mediana. O outro foi bem rapidinho, vou contar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. Vê o resultado final. Mais ou menos assim. Se a gente vai conseguir manter todos os cachinhos na mesma direção, sem ter isso pré-estabelecido pela própria máquina, e o tempo necessário para que esses cachos fiquem definidos também é a gente que determina. Então, conforme vai passando o tempo, a gente vai podendo ver se vai precisar de mais segundos, menos segundos. É claro, nunca deixar segundos demais, porque tá cheio de casos que a pessoa perde o cabelo porque acabou deixando muito tempo dentro dessas máquinas. Não colocar o cabelo molhado, não colocar o cabelo com algum tipo de produto químico. Deixa sempre o produto para usar depois na fixação dos cachos, depois deles feitos. Tô tentando manter aqui mais ou menos a ordem que eu coloquei no anterior. Do que assim, vamos lá. Tentar pegar a pontinha para ver se fica melhor. O tempo, essa faixinha aqui foi um pouquinho menor, então deixar um pouquinho menos. Esse daqui também tô fazendo em tempo real, porque eu me embolei menos com a divisão do cabelo dessa forma. Então é claro que cada um também vai determinar qual que é a melhor forma. Se você consegue dividir seu cabelo direitinho, acho que é melhor dividir antes. Se você é igual a mim, não tem a menor habilidade nem paciência, fala a verdade, de dividir seu cabelo antes de fazer os cachos, é tentando assim e aos poucos dividindo. Acho que se eu tivesse feito assim aos poucos, do lado direito ia sair muito melhor também. E talvez fosse mais rápido também. Então agora eu já tô aqui na última mecha aqui desse lado. Esse lado dessa forma foi bem mais rápido, tá? E é claro que não vou descontar pelo aparelho, vou dizer que foi a minha incapacidade de fazer as mechas que atrasou o outro lado na questão tempo. Esse lado até o momento tem menos de 10 minutos fazendo esses cachos. Então, pra mim, funcionou bem melhor não fazer aquelas mechas pré-determinadas. Agora, a gente pode ver o resultado final desse lado aqui, como ficaram os cachos. Sempre lembrando que é a primeira vez que eu tô fazendo, mas esse lado aqui ficou mais bem definido. Esse outro aqui, apesar do aparelho ser mais intuitivo, ou seja, exigir menos habilidade na questão de manuseio de tempo, de tamanho de mecha, ficou menos definido.
Talvez seja uma questão de eu ter definido melhor o tempo, porque ele tem esses tempos pré-estabelecidos. Talvez ter colocado uma temperatura maior. Mas num primeiro momento, o lado esquerdo me parece com uma definição melhor e demorei também menos tempo para conseguir esse efeito desses cachos. Então hoje, apesar da facilidade aparente desse aparelho, os cachos já perderam a definição em menos de 10 minutos. E esses aqui estão mantendo uma aparência cacheada bem melhor. Então por hoje, por incrível que pareça, e devido à minha pouca habilidade, eu vou eleger esse aqui como o campeão do dia em fazer uns cachos mais bem definidos em menos tempo, com menos risco de prender o cabelo dentro do aparelho. O resultado final tá dando aqui pra ver, ou mais ou menos, esse lado, o lado esquerdo, um cacho bem mais definido do que o lado direito. Era essa experiência que eu queria dividir com vocês e talvez eu possa reproduzir e quem sabe fazer uns cachos melhores ao longo do tempo. Obrigada.